Então, Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler do verso 22 até o versículo de número 35. É um texto extremamente conhecido e que fala sobre Jesus, o pão da vida. Eu acho esse texto incrível, é um texto muito lindo, é um diálogo ali bem agitado por parte de Jesus e aquelas pessoas que estão ali junto com ele, que fazem parte daquela multidão que estava seguindo ele. E eu confesso para os irmãos que, quando eu estava preparando essa mensagem, foi algo assim bem... A adrenalina subiu, né? Porque o João, ele, não só nesse primeiro aqui diálogo que o João escreve sobre o diálogo de Jesus com os religiosos da época, mas eu percebo que João ele trabalha assim o texto com muitos detalhes, né? E isso mexeu com as minhas emoções e é um texto assim bem interessante. Então eu vou ler Evangelho de João, capítulo... Muito obrigado, irmão. O texto de Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 22. Diz assim: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhes perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre deste pão. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque nós temos acesso à Tua palavra, nós podemos ler, nós podemos meditar diariamente, nós podemos ser edificados, ó Senhor Deus, por aquilo que chegou até nós, a Tua palavra, a Escritura Sagrada. Então, Senhor Deus, muito obrigado também pela oportunidade que nós temos nessa noite de ouvir a Tua palavra, de refletir sobre ela e de ser encorajado, edificado, confrontado pela Tua palavra. Prepara nosso coração, Deus, prepara o coração de todos aqui reunidos nessa noite para a Tua palavra e nos ajuda a entender, nos ajuda a compreender a Tua palavra e assim eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, esse texto de João é um texto extremamente conhecido. É muito comum, é um texto que, se duvidar, até aqueles que não compartilham da mesma fé conhecem esse texto. Jesus, o pão da vida. E como a gente acabou de ler, eu vou tentar ser um pouco metódico aqui nessa noite. A gente vai ali tentar trazer aqui um versículo, caminhar assim por cada versículo aqui da Escritura que a gente leu, mas não quero demorar muito, acredito que vai ser algo bem de boa para nós nessa noite.
Então, como a gente viu no texto que a gente acabou de ler, no verso 22 ao verso 25, nós percebemos que a fama de Jesus já havia se espalhado por toda a região. Jesus, quem conhece o texto, o contexto ali do que estava acontecendo, Jesus já tinha multiplicado pães, peixes, Jesus já tinha alimentado mais de 5.000 homens. A Bíblia fala que só os homens eram 5.000, fora aí você tira fora as mulheres, fora as crianças que estavam ali presentes. Jesus já tinha andado sobre o mar, né, para chegar junto dos discípulos. E fora que Jesus, né, logo no início do Evangelho, Jesus já tinha transformado água em vinho, né, na festa ali do casamento em Caná. Então, tudo isso fez com que a fama de Jesus crescesse absurdamente. E não é de se admirar que uma multidão estava seguindo Jesus. A multidão estava ali. E detalhe, essa multidão estava crescendo cada vez mais, porque, como a gente vê no verso 23, fala que outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão, né? Ou seja, as pessoas queriam estar com Jesus. As pessoas queriam ver esses milagres acontecer, as pessoas queriam presenciar cada milagre que Jesus fazia. Então, de fato, a fama de Jesus estava crescendo e a multidão estava crescendo também. E o que é interessante para mim, logo nesses primeiros versículos, é que, poxa, a multidão estava querendo Jesus. A multidão estava querendo estar próximo de Jesus. E isso era tão assim impressionante que isso estava requerendo um esforço muito grande da multidão. A multidão estava fazendo de tudo. As pessoas estavam atravessando, estavam entrando nos barcos, muito provavelmente não estavam dormindo bem. As pessoas queriam estar com todas as suas forças ali próximo de Jesus, mesmo que, como a gente leu, mesmo que não fosse pela motivação correta, e depois a gente vai ver melhor isso, mas as pessoas queriam estar perto de Jesus. E eu vejo assim, quando eu estava meditando, eu vi que era quase como um vício, né? As pessoas realmente não queriam largar o pé de Jesus. Mas no verso 26, o verso 26 diz assim: Jesus respondeu. Isso porque as pessoas queriam saber como Jesus tinha chegado do outro lado, sendo que Jesus não tinha acompanhado os discípulos, né? Como a gente leu. Mas o verso 26 diz: Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus não responde logo de cara a pergunta daqueles que estavam ali na multidão, porque a pergunta foi: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus, ele, de uma maneira bem direta e objetiva, ele vai logo no problema. Jesus, ele fala logo para as pessoas ali revelando logo a motivação do coração daquelas pessoas, que não era estar com Jesus simplesmente porque eles viram os milagres ou porque estavam entendendo, né, que Jesus era verdadeiramente o Cristo, mas simplesmente as pessoas queriam estar perto de Jesus para que elas fossem, de alguma maneira, satisfeitas, né, dos seus desejos. Que, no caso, Jesus fala aqui sobre a questão dos pães, ou seja, as pessoas queriam se saciar, né, comer ali, fazer parte das pessoas que eram beneficiadas, de certa forma, com os milagres de Jesus. Mas uma coisa que me chama a atenção é que o povo estava tão cego, olha só, o povo estava tão cego, tão incrédulo, ao ponto de não perceber, como o próprio Jesus mesmo fala, os milagres, ou seja, os sinais. E eu não acho que aqui é só uma figura de linguagem, eu não acho que é só uma espécie de metáfora. Não, para mim isso aqui é bem isso mesmo. Isso, de fato, é isso que o texto está falando, né? Não porque viram sinais. Isso mostra que, como o ser humano, quando ele está obstinado, né, ele fica até difícil de ver aquilo que é óbvio. Porque, poxa, a multidão presenciou cerca de 5.000 homens sendo alimentados, né? Fora, como eu falei, fora as crianças, fora as mulheres. E o próprio discípulo de Jesus, que estava junto com ele, disse: Senhor, para alimentar essa multidão, a gente precisaria trabalhar sei quantos dias, nem se a gente trabalhasse o dia todo e recebesse por esse trabalho, nós conseguiríamos dar alimento para cada uma dessas pessoas. Porque, gente, eram muitas pessoas.
era uma multidão. Eu fiquei surpreso com o tamanho aqui da igreja, né, o número das pessoas, comparado com a minha igreja local. Minha igreja local tem mais ou menos ali seus 50, 40 membros, mas, de fato, quando se depara com uma multidão de 3.000, 5.000 pessoas, isso é algo assustador, certo? E essas pessoas, mesmo vendo, mesmo deparando com esse milagre, algo tão ali poderoso, mas mesmo assim essas pessoas estavam continuando incrédulas, cegas, né? Não estavam aceitando esse milagre. Então, de fato, o povo estava obstinado. Jesus, e como eu falei, Jesus ele não responde, né? Ele é direto, ele vai logo ali no problema. Então, Jesus ele mostra para nós qual era a motivação das pessoas, né? E essa motivação era simplesmente suprir suas necessidades imediatas por meios miraculosos. As pessoas queriam ser beneficiadas. E essa realidade não é uma realidade só para a época de Jesus. Nós sabemos muito bem que, infelizmente, muitas pessoas, até hoje, se aproximam da fé, se aproximam de Cristo, simplesmente para ser beneficiadas. Isso é uma realidade até nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje. Então, a motivação do povo era de satisfazer os seus próprios desejos, ou seja, era uma motivação extremamente egocêntrica. E como a gente se depara com pessoas egocêntricas no nosso meio, né? Fazendo parte, se dizendo fazer parte da Igreja de Cristo nos nossos dias. Infelizmente, essa realidade não mudou. Mas Jesus continua. Jesus fala assim no verso 27. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus, ele repreende as pessoas, né, como a gente viu. Ele repreende mostrando que as pessoas estavam buscando um alimento que não tinha proveito nenhum para a eternidade. As pessoas não estavam procurando um alimento que tinha esse proveito, né, que estava ali relacionado com a eternidade. As pessoas estavam se esforçando pelo alimento físico. E eu vejo aqui que, nesse momento, não é que Jesus está meio que repreendendo o esforço do ser humano de trabalhar para se sustentar, por exemplo. Mas Jesus, o foco de Jesus, ele não estava simplesmente no alimento físico, né, como eu estou dizendo, mas propriamente no alimento ali propriamente dito, e sim na motivação egocêntrica daquelas pessoas. Então Jesus, obviamente, Jesus não tinha nenhum problema com a pessoa se esforçar para o alimento, né, físico, que gere o sustento, enfim. Mas Jesus aponta essa motivação no coração das pessoas, esse desejo egocêntrico do coração deles. Mas, principalmente, olha só, principalmente na busca que essas pessoas estavam tendo, isso ali se tratando dos religiosos, né, daquela época, pela eternidade. Jesus está mostrando para aquelas pessoas que o esforço deles, que os esforços delas, não estavam, esses esforços relacionados a uma busca relacionada à eternidade, eram esforços vãos. Isso por quê? Porque nenhuma prática que eles tinham em mente poderia lhes dar a salvação. E a gente está diante de uma multidão onde tem fariseus, onde tem outros homens religiosos, pessoas que se dedicavam dia após dia, cumprindo as práticas ali, almejando a eternidade. E quando Jesus ele pontua isso na vida daquelas pessoas, basicamente ele fala, olha, essa busca que vocês estão tendo, esse esforço todo de vocês, é um esforço que não vai levar vocês a lugar nenhum. Por quê? Porque não é o esforço certo, né? Não é a busca certa. E Jesus ele aponta, ele fala isso. E Jesus mostra em qual direção eles deveriam estar. Jesus mostra em qual direção deveriam estar os esforços deles. No alimento espiritual, como o texto mesmo fala. Ou seja, Jesus diz, olha, o foco de vocês está em um alimento que não leva para a eternidade. O foco de vocês deve estar no alimento espiritual. E que alimento espiritual é esse? Nós entendemos, através da revelação completa da Escritura,
que esse esforço, o nosso foco deve estar na própria pessoa, né, de Jesus Cristo, ou seja, na fé em Cristo Jesus. Por que isso? Porque é esse esforço, essa motivação que, de fato, vai nos direcionar para a eternidade. E é isso que Jesus está abordando aqui. E eu quero ter cuidado quando eu falo esforço, para não cair também na besteira de dizer que você alcança essa salvação pelos seus próprios méritos, né? O seu esforço. E a gente vai ver que Jesus também fala sobre isso. Mas, então, continuando, Jesus ele revela que ele mesmo seria, né? Ele mesmo seria o responsável em dar esse alimento espiritual. Isso seria possível, pois o próprio Pai já o havia confirmado através dos sinais que ele tinha realizado. Isso a gente percebe no versículo 27, ainda no último ali trecho do verso 27, que diz: o Pai o confirmou com o seu selo. E esse selo nada mais era do que os milagres que Jesus já estava fazendo, que o povo não estava notando, não estava percebendo. Então, não é à toa que no Evangelho de Mateus a gente vê que cada vez que Jesus realiza alguma coisa, isso é confirmado, né, como sendo algo que já havia sido profetizado pelos profetas antigos, né? Isso só confirmando que, de fato, Jesus era o Cristo. Mas, dando continuidade, o verso 28, ele vai dizer assim: então eles perguntaram, que faremos para realizar essas obras de Deus? Que faremos para realizar as obras de Deus? Eu não sei qual era a resposta que os fariseus estavam esperando, né, que aquelas pessoas estavam esperando obter de Jesus. Mas, talvez, seria alguma coisa relacionada a talvez um passo a passo, né? Talvez a expectativa daquele povo religioso seria que Jesus mostrasse de fato um passo a passo. Já que Jesus estava falando sobre o trabalho certo, o meio certo de alcançar a eternidade, eu, de fato, imagino que essas pessoas estavam esperando um passo a passo. E por que eu penso isso? Porque ser humano é ser humano. E até hoje nós gostamos de certas receitas, né? Nós gostamos de obter ali o passo a passo. De que maneira eu posso fazer aquilo? A gente sempre gosta ali daquele velho e bom tutorial, né? Ensinando bem direitinho, olha, faça isso, não faça aquilo. Nós somos assim. E Jesus, dando continuidade no verso 29, ele vai dizer: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Jesus dá a resposta certa. E o texto é muito claro, ele fala que não é a minha obra, não é aquilo que eu vou fazer, mas é o trabalho de Deus. E qual é o trabalho de Deus? O texto diz que vocês creiam naquele que ele enviou. Ou seja, Jesus deixa claro que essa obra é a obra de Deus e não do homem. Jesus está mostrando que todo o esforço que eles estavam tendo na direção errada, Jesus estava falando que esse esforço não ia levar a lugar nenhum, não ia levar à eternidade. Mas a obra de Deus em convencer o homem do pecado, em gerar fé no coração do homem, para que o homem verdadeiramente viesse a crer, isso sim, vai nos leva o homem perdido à eternidade. Então é uma ação do próprio Deus na vida do ser humano, fazendo com que ele creia, tenha fé naquele que ele enviou, a saber, o próprio Cristo. Esse versículo eu acho incrível, porque de fato tira de nós esse pensamento errado, de que talvez, se eu me esforçar o suficiente, talvez se eu caminhar bem próximo de Jesus, ao ponto de até presenciar os seus milagres, talvez isso me levasse para o céu. Mas não. Deus é que realiza essa obra. É o Senhor que me convence. É o Senhor que lhe convence. E essa é a obra de Deus, que vocês creiam naquele que Ele enviou. E Jesus vai dizer no verso 30, então, ou seja, a multidão, né? Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Irmãos, que pergunta foi essa, né? Porque, olha só, Jesus já tinha multiplicado pães, o povo já tinha sido beneficiado, né? Já tinha acontecido um milagre assim estrondoso, mas mesmo assim essas pessoas estavam cegas. Essas pessoas não estavam conseguindo ver a realidade, aquilo que estava diante dos seus próprios olhos.
Porque até nesse exato momento as pessoas ainda estavam pedindo sinal. Então, nessa altura, Jesus já havia realizado muitos sinais incríveis diante dos olhos de todos. Mas a multidão permanecia incapaz de acreditar que Jesus de Nazaré era o Cristo. E isso só confirma o que eu falei anteriormente. Isso só confirma que, de fato, a obra é de Deus. Nós somos incapazes. Então, a incapacidade do povo de crer, isso mostra a incapacidade do povo de crer, apenas isso só confirma essa questão. E isso deve gerar em nós uma humildade. Uma humildade. Eu me recordo nesse momento do trecho lá de Mateus, do Sermão da Montanha, logo ali a primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurados pobres de espírito. E esse pobre de espírito, de fato, é essa pessoa, esse cristão, que olha para si mesmo e se reconhece como alguém extremamente incapaz de alguma coisa no que diz respeito, né, à obra de Deus. E nós temos que ter isso em mente, nós temos que ter esse foco. Então, eles queriam ver coisas maiores. E isso é nos revelado no verso 31. No verso 31 nos mostra qual era o desejo dessa multidão. O que essas pessoas queriam ver. O verso 31 diz: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Para o povo, se Jesus era realmente o que ele estava falando que ele era, ele deveria realizar coisas maiores. Ou seja, o povo estava até dizendo assim, olha, beleza, a gente não consegue ver ali, não conseguimos perceber, né, essa realidade dos milagres, esses sinais, como o próprio Jesus fala. Mas eles queriam ver sinais. E eles tinham um padrão. E o padrão que é citado aqui nesse trecho era o maná. Então, por quê? Então, Jesus ele vai dizer o seguinte, ou seja, na verdade, né, para o povo, se Jesus era realmente, ele deveria fazer o milagre do maná, e isso a gente vê o milagre acontecendo lá no livro de Êxodo, né, capítulo 16, o verso 4 e o verso 15, fala como Deus alimentou o povo no deserto, e de fato foi um milagre incrível e algo extraordinário. Então, posso imaginar que para o povo ali não era simplesmente algo só de você multiplicar, né, pães, até porque para multiplicar os pães Jesus precisou ter algo, né? Mas eles queriam algo que de fato surgisse do nada, como foi o caso do maná. Mas no verso 32 Jesus vai dizer, Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus, isso no verso 33, é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Gente, o maná, falando um pouco sobre o maná, como nós sabemos, foi uma expressão, né, da misericórdia de Deus lá para o povo de Israel, no Egito, no deserto, quando o povo saiu do Egito. Deus misericordioso, Deus sendo um Deus gracioso, Deus concede ali o maná para o povo de Israel. E isso, de fato, é uma manifestação da misericórdia de Deus para o povo. Mas o maná, ele cumpriu o seu papel. O maná que os pais ali desse povo receberam no deserto, ele cumpriu o seu papel de alimentá-los naquela situação, no Antigo Testamento. Mas o maná ele também tem uma importância muito grande. Por quê? Porque ele aponta para algo maior que iria acontecer no Novo Testamento, que está acontecendo naquele exato momento, né, que o evangelista João ele descreve aqui no seu texto. Então, ele apontava para algo maior no Novo Testamento. Que o que seria esse algo maior? O pão do céu, né? O próprio Jesus Cristo. Então, o que aquele povo ali está recebendo naquele momento é algo maravilhoso, porque ele está vendo aquilo que o Antigo Testamento estava apontando, né? Sendo ali tendo essa função de apontar para o que era maior. E esse pão do céu, o verdadeiro pão de Deus, Jesus Cristo estava diante daquele povo. Mas eles não estavam percebendo isso. Então Jesus deixa claro que o maná era inferior, mesmo que ele cumpriu algo importante no Antigo Testamento, supria a necessidade do povo, mas ele era inferior ao pão do céu. Pois o único benefício do maná era saciar a fome física. Já o pão do céu tem a capacidade de dar a vida. Certo?
E Jesus ele deixa isso extremamente claro para as pessoas. Jesus fala para as pessoas: olha, não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aquele alimento que o povo estava ali, que estava diante do povo, né? O próprio Jesus, diferente do maná, Jesus Cristo nos dá a vida eterna. O maná saciou a fome do povo, o povo morreu, mas agora Cristo, sendo o pão do céu, ele nos dá a vida eterna. E isso é maravilhoso. E isso é algo extremamente maravilhoso. Verso 34, e aqui eu já chego perto da minha conclusão. O texto vai dizer assim: então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Depois do povo ouvir essas palavras de Jesus, que ele era o pão de Deus, o povo quis esse pão. Mas eu não sei você, mas quando eu estava lendo esse trecho, eu sinto ali, eu vejo um certo sarcasmo por parte daquele povo. Eu confesso para os irmãos que eu percebo isso. Sinceramente, eu acho que o povo não estava falando assim, aquelas pessoas, quando falaram que queriam esse pão, eu acho que aquelas pessoas não estavam acreditando, de fato. Não estavam ali falando algo sincero. Pelo contrário, estavam meio que debochando do Senhor. Mas essa é só a minha observação desse texto. Mas, dando continuidade, o próprio Jesus Cristo, ele vai dizer assim: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus ele está se identificando de uma maneira direta aqui, como sendo ele mesmo a fonte da vida, ou seja, o pão do céu. E que a única maneira de ter essa vida é crendo nele. Os esforços não adiantavam nada. Mas agora, se aquelas pessoas verdadeiramente quisessem alcançar a vida, elas precisavam crer naquela pessoa que estava diante dos olhos deles. Elas precisavam realmente receber esse Jesus de Nazaré, onde aquele cidadão lá, né, Natanael, fala: pode vir uma coisa boa de Nazaré? Pode. Jesus Cristo, o pão do céu. Ele está se identificando como esse alimento que gera vida, mas é necessário crer nele. Então, dito essas coisas, do versículo 2 até o versículo 5, quero trazer algumas reflexões práticas para nós nessa noite. Então, e a primeira reflexão é essa: qual a nossa motivação em estar com Jesus? Qual a nossa motivação de vir todo domingo, de participar das programações da igreja, de até abençoar missionários? Qual a nossa motivação? Talvez eu poderia... Eu lanço essa pergunta e eu vou dar algumas sugestões. Talvez estar bem emocionalmente ou espiritualmente. Talvez a nossa motivação de estar com Jesus é ter boas amizades, né? Porque, poxa, pelo menos na teoria, né? É de se esperar que no meio da igreja você consiga ter boas amizades, já que você tenha talvez se frustrado com amizades anteriores em outro contexto, mas talvez pelo menos na igreja nós deveríamos ter boas amizades. Então pode ser que a sua motivação seja simplesmente fazer boas amizades. Outra vez, trazer orgulho para a família, né? Não sei. Talvez estar com Jesus gere orgulho na sua família, porque você vem de um berço cristão, em um lar evangélico, e isso, né, vai alegrar o coração do seu pai, da sua mãe. Poxa, meu filho é crente, é um menino de Deus. Olha, é a coisa linda de Jesus. Eu não sei se a sua motivação é essa, mas pode ser. Ou simplesmente, assim como o povo, como a multidão, talvez a sua motivação deva ser receber um milagre da parte de Deus, né? Isso é muito comum no nosso meio, né? No meio evangélico. Você está precisando de um milagre, onde os médicos falam para você e digam assim: olha, agora só Deus na sua vida. Talvez você esteja se deparando, você esteja vivendo essa questão, essa realidade, né, que você esteja buscando, sua motivação de estar com Jesus deve ser essas coisas. Mas
verdadeiramente eu digo para você nessa noite, a nossa motivação de estar com o Senhor Jesus é porque nós verdadeiramente entendemos que Ele é o pão de Deus. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. É Ele que nos dá a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e isso o próprio evangelista aqui, João, ele deixa claro no capítulo 14. Mas uma outra coisa para nós meditarmos. Em que ou em quem está a nossa fonte de vida eterna? Naquilo que é perecível ou no próprio Deus? A gente viu que a motivação das pessoas era algo que não levava eles em nenhuma, de hipótese alguma, à eternidade, né? A motivação do povo lá, da multidão. Então Jesus pontua isso. E alguns exemplos de coisas perecíveis para nós. Nossa intelectualidade é incapaz de nos dar a vida eterna. Os fariseus eram homens extremamente inteligentes. Isso não vai te dar a salvação. Você pode ser a pessoa mais inteligente do planeta, mas isso não nos leva para a eternidade. Ou seja, pode até nos levar, mas é uma eternidade não tão agradável, né? É a eternidade da morte, né? A morte eterna, como a Bíblia nos mostra. Um outro exemplo de coisas perecíveis, que não vai levar a lugar nenhum. Ser membro de uma igreja boa. Ser membro de igrejas reformadas, igreja bíblica, né, que é o meu caso. Nossa, membro da igreja bíblica batista, né, já está salvo. Claro que não. Você fazer parte do movimento regular, também das igrejas batistas, também não é a solução. Se você acha, eu vou me congregar numa igreja regular, porque me congregando na igreja regular eu vou para o céu. Não vai. É Jesus Cristo que é o pão do céu. Obviamente que eu não posso desconsiderar que nesses ambientes você vai ter contato com a palavra de Deus. Pelo menos é para ter contato, né, com a palavra. Mas em nenhum momento o simples fato de você ser membro de uma igreja saudável vai te levar para a eternidade. Terceira coisa, ter uma boa reputação não nos dará a vida eterna. E poderia citar vários outros exemplos de coisas perecíveis, coisas que não têm valor nenhum quando a gente olha para a eternidade. Por quê? Porque somente Jesus é o pão do céu. Mas somente Deus é nossa fonte de vida e Ele nos dá a vida através do pão do céu, Jesus. E outra coisa, Jesus é verdadeiramente o pão da vida para nós? Outro questionamento. Ou continuamos insistindo em outros meios, né, para alcançar a vida eterna? Que outros meios são esses? Aí eu poderia citar a lista, fora esses que eu já falei, a lista também é grande, né? Um testemunho público, frequência nos cultos, até mesmo as suas caridades, ou as obras, né, no modo geral. Se Jesus é o pão da vida para você, para mim, nós não podemos mudar, né, esse foco. Nós não podemos tirar o foco de Jesus e colocar em coisas perecíveis, como isso que eu acabei de falar. Então, pensa sobre isso. Qual a sua motivação? Pensa sobre essas coisas que eu acabei de falar. E como conclusão, eu quero concluir da seguinte maneira. Jesus é verdadeiramente o pão do céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e precisamos crer nele, se arrepender dos nossos pecados e viver não mais como donos do nosso próprio nariz. Precisamos caminhar de acordo com a sua verdade, em santificação diária, não para a nossa glória, porque é muito lindo, né? Você fazer essas coisas, eu e você fazer essas coisas simplesmente para chamar a atenção para nós mesmos. Tem um texto também que eu acho incrível, lá ali no Sermão da Montanha, quando Jesus fala usa a metáfora do sal e da luz, né? Vocês são o sal da terra e luz do mundo. Mas eu acho incrível que no finalzinho ali daquele trecho vai dizer que as nossas boas obras devem apontar para quem? Para Deus. Devem glorificar a Deus. Então precisamos caminhar de acordo com a sua verdade em santificação diária, não para a nossa glória, mas para a glória e louvor do seu santo nome. Esse deve ser o nosso entendimento, o nosso desejo, a nossa ambição. Esse deve ser a nossa motivação de estar caminhando com Cristo, de se alimentar diariamente desse pão que é o pão da vida, é o pão que desceu do céu, Jesus Cristo. E se você
eu não conheço vocês, vocês também não me conhecem, conheceram um pouco sobre mim nessa noite, mas se você que está aqui, depois de ouvir todas essas coisas, realmente olha para dentro do seu coração e percebe, poxa vida, minha motivação não está sendo a motivação correta. Se você percebe isso, se arrependa. Creia em Jesus Cristo. Se entrega a Cristo. Com o entendimento de que se você está dando esse passo, não é mérito seu, mas é porque o próprio Deus está fazendo a obra dele na sua vida. Porque Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso. Vamos orar? Santíssimo Deus, muito obrigado, papai, pela tua palavra. Nós precisamos do Senhor diariamente, Pai. Nós precisamos do Senhor. O Senhor, Jesus, é o pão do céu. É o pão que gera vida e vida eterna. Nós precisamos de Ti, papai. Nos ajuda diariamente. Nos converta diariamente, Jesus. Nós não conseguimos pelas nossas próprias forças, mas o Senhor é o nosso alimento. Nos ajuda a crer mais e mais em Ti. Perdoa nossas falhas, nossos pecados. Peço para que o Senhor continue nos abençoando, porque somos carentes do Senhor. Somos extremamente necessitados do Senhor. E toda a glória e toda a honra seja dada a Ti, Pai. Para a honra e glória do Teu nome. Amém.